Meus queridos e amados irmãos e amigos, a paz do Senhor. Fala BBB, de volta com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis. Hoje, a lição de número 12, que será ministrada no dia 22 de dezembro de 2024. A todos os nossos irmãos, professores, superintendentes e alunos desta classe, desta faixa etária, eu quero desejar um Feliz Natal. Obviamente, na próxima lição, nós já teremos passado desta data. Então, que Deus abençoe os senhores, suas famílias e todos aqueles que estiverem ao redor da mesa, junto com cada um dos nossos irmãos. Que Deus abençoe. E a lição de número 12, ela traz o tema pluralismo religioso. E uma pergunta: todos os caminhos levam a Deus? Quer dizer, nós precisamos responder a esta pergunta, ou estamos aptos a responder tanto a nós quanto aos outros esta pergunta. Todos os caminhos levam a Deus? Por que esta pergunta? Porque o termo, a palavra pluralismo, ela traz a ideia de múltiplas e diversas opiniões. Como ela está atrelada a religioso, quer dizer, pluralismo religioso, ela vai falar sobre as variadas ou diversas ou múltiplas opiniões religiosas ou doutrinas religiosas. Nós precisamos tomar cuidado. E o bom desta lição está baseada no texto de João, no capítulo 14, o versículo de número 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós falamos de caminhos, nós ficamos com a primeira parte aqui, que diz: eu sou o caminho. Veja que a ideia que o versículo nos traz é que o "o" é um artigo definido, masculino, singular. Quer dizer que não fala de pluralidade, fala de singularidade ou de algo que é único, que é um, que não existe outros. Na questão aqui, a ideia do caminho sendo o Senhor Jesus Cristo, o único caminho que leva ao Pai, na conclusão do versículo: ninguém vem ao Pai senão por mim, o único caminho. Então nós temos a ideia que já temos a resposta de que a multiplicidade de caminhos, de formas para chegar a Deus, estão agora por terra. Por quê? A doutrina bíblica nos ensina que só existe um caminho. Para nós cristãos genuínos, para nós cristãos que realmente entendemos ou chegamos à compreensão, ou o Espírito Santo nos esclareceu a questão bíblica, nós chegamos à conclusão de que não existem outros caminhos. E as ideias que advêm e que, infelizmente, muitas igrejas e seus líderes estão assimilando, estão erradas. Apesar de todo o malabarismo para tentar explicar ou convencer os cristãos que é esta a ideia, os cristãos genuínos, a igreja verdadeira, caem por terra, porque já neste versículo, e somente ele, já nos dá a base, já nos seria suficientemente satisfatório quanto à ideia da pluralidade, da multiplicidade, da diversidade, de variedades, de caminhos ou de formas para se chegar a Deus. Tá bom? Os objetivos desta lição é compreender o que é pluralismo religioso, apresentar as consequências do pluralismo religioso e conscientizar a respeito do único caminho que conduz a Deus. Nós já demos uma prévia, já fizemos uma prévia desta ideia que a Bíblia nos dá, que as Sagradas Escrituras nos transmitem, e é ela que nós precisamos assimilar e asseverar lá fora, ou até mesmo dentro dos nossos locais, porque hoje em dia, infelizmente, não são poucos os cristãos que estão abraçando esta ideia
de pluralidade, nós vamos falar sobre a pluralidade, sobre o sincretismo, sobre ecumenismo. Infelizmente, nós estamos vendo isso acontecer com uma frequência nada normal e preocupante, a questão do ecumenismo. Tá bom? Nós vamos ver o que são essas ideias. Vamos basear quase a totalidade da lição dentro desses três conceitos: pluralismo, sincretismo e o ecumenismo, que está aqui na lição. Né? E com isso, nós vamos também combater todas estas coisas ou tentar nos refutar estas ideias dentro da exclusividade e não da inclusividade quando nós falamos no serviço a Deus ou prestarmos cultos a Deus ou estarmos na presença de Deus. Bom, no ponto de número 1, pluralismo religioso, nós separamos aqui o sincretismo religioso, por exemplo, está muito ligado à cultura do povo brasileiro. Uma destas evidências é denominada pluralismo religioso. Então veja, o que é sincretismo? Sincretismo, quando nós olhamos para nós brasileiros, nós vamos ver uma variedade enorme de religiões. Bem, e vamos pensar nos pontos, né, dessas religiões. Algumas delas, elas convivem amigavelmente. Algumas até se fundem devido às suas particularidades e singularidades, vamos dizer assim. Algumas religiões se fundem, elas se confundem também. E outras, né, algumas filosofias, alguns pensamentos, outras religiões também que são trazidas, que foram, né, também nós recebemos, né, o cristianismo desde os primórdios do Brasil, nós recebemos também através de missionários do velho mundo e denominações aí que são centenários, e o evangelho chegou até o Brasil. Também, obviamente, a religião ela também chega a nós desta maneira, assim como todas as religiões que foram trazidas por determinados povos, seja numa condição boa ou ruim. Outros vieram como colonizadores, outros vieram como missionários. Então, todos nós recebemos, o povo brasileiro não nasceu berço brasileiro, não nasce nem com o cristianismo, nem com as outras religiões. Elas vêm conforme a colonização, né, o descobrimento e a colonização. Com estes colonizadores ou com os descobridores vieram também as religiões. Nós sabemos que o povo primário do nosso país eram os indígenas. Então, tudo que nós falamos de religião, nós estamos recebendo, nos trazido de fora. Tá bem? Porém, algumas com bases no livro sagrado, que traz consistência, que traz coerência nos seus ensinos, e outros que simplesmente jogam uma série de ideias e de costumes que não trazem a realidade que nós, conquanto, vamos dizer, religiosos, nós temos o pensamento. Tentamos formar um pensamento. Por quê? O pensamento ele pode ser tanto razão quanto fé. Tá bem? Então nós precisamos, veja, que não nos é somente exigido, mas Paulo, quando fala de culto, ele também fala de razão. Quer dizer que mesmo estando baseados a nossa religião na fé, a razão também nos é exigida para que não nos transformemos em meninos, em hereges, não sejamos levados em derredor por qualquer vento de doutrina. Neste ponto é exigido de nós a razão. Tá bem? Então vamos mais adiante. Por que está ligado ao povo brasileiro? Quando nós olhamos em todas as regiões do Brasil, seja ela norte, região sul, nordeste, sudeste, centro-oeste, quando nós olhamos para todas as regiões do nosso país, todas elas trazem o escopo, dentro de seu escopo, uma religião. Sabemos que o Brasil ele é cristão na sua maioria, porém ele é na sua também maioria dentro do cristianismo católico, apostólico, romano. Tá bem? Quando nós falamos de catolicismo, nós temos que entender que há também
O catolicismo ortodoxo não é costume nosso, mas tem em outro país. Tá bom? Então, nós precisamos ter uma ideia ampla, e isso faz parte da razão. Quando nós estudamos, nós, obviamente, abastecemos a nossa razão de conceitos para que possamos defender ou combater com razão, né? Com consciência, com sabedoria, que saibamos responder no tempo certo, com palavras temperadas com sal. Tá bom? Então, o pluralismo religioso faz parte, está também contido no meio do povo brasileiro. Por quê? Porque nós temos este sincretismo, né? Vários povos trouxeram consigo suas religiões, tá? De vários continentes do mundo que vieram para cá. Tá bom? Entretanto, o cristianismo e a Bíblia não podem ser ajustados para se adequarem à cultura. Por isso, como cristãos, respeitamos a liberdade religiosa de cada pessoa, mas procuramos seguir o que Jesus ensinou e se encontra na Bíblia, nossa regra de fé e de prática. Nós sempre falamos sobre isso a respeito das Sagradas Escrituras da nossa vida. Veja, apesar de termos a nossa consciência cristã, religiosa, a nossa devoção, nós precisamos respeitar a religião de outrem, ou o pensamento, ou seja filosófico, seja esotérico, ou o que quer que seja, ou livre pensador, ou até aqueles que se consideram ateus, incrédulos, que não aceitam, não têm uma formação completa do que é um Deus ou do ser Deus, nós precisamos respeitar. Porém, dentro da questão do respeito, não quer dizer também que nós precisamos nos adequar, porque está aqui na lição. O cristianismo e a Bíblia não podem ser ajustados para se adequar à cultura. Isto é contextualização. Veja, onde as Sagradas Escrituras chegam, veja, com base no cristianismo, aqueles que levam os missionários, os pastores, as missionárias, as líderes religiosas, quem quer que seja, que vai se inserir numa cultura diferente da nossa, aquilo que não interfere vamos dizer assim, nas doutrinas bíblicas e não é enquadrado na questão do pecado, o missionário vai contextualizar. Veja, vestimentas, alimentos, desde que não seja oferecido a ídolos, como diz as Escrituras, mas aquilo da cultura que não ofende as Sagradas Escrituras, e desde que a contextualização da pessoa não venha ferir a doutrina bíblica, até isto nós vamos ver que nós assimilamos muitos de outras culturas e também aqueles que vieram até nós trazer a nós as Sagradas Escrituras também assimilaram da nossa cultura. Mas aquilo que nós tínhamos que ofendia, quer dizer, os pecados que ofendem a doutrina bíblica, estes a nós foram ensinados que nós deveríamos deixar. Nós não vamos interferir na cultura do país, quer dizer, nós não vamos interferir naquilo que não é abertamente pecado contra as Sagradas Escrituras, mas aquilo que vem de encontro ou que vem a ofender ou desviar o foco das Sagradas Escrituras, a pureza, estas serão combatidas. Tá bom? Então, esta é a ideia de contextualização. As Sagradas Escrituras elas foram adequadas à nossa cultura mediante o quê? As versões bíblicas, elas foram se adaptando. Veja, mancebo agora vira jovem, Oxalá quer dizer que Deus seja, que Deus queira, que Deus permita, que assim seja. Então, ela foi se adequando, vamos assim dizer, sem ferir a doutrina, sem ferir as doutrinas bíblicas. Isto é contextualização. Por isso nossas aulas, nossas análises, elas demoram um pouco mais, porque nós precisamos também nos contextualizar com o tema. Tá bom? Então vamos mais adiante. Então, procuramos respeitar as religiões, os pensamentos e aqueles que não têm
religião. E assim também precisamos do respeito de cada uma das pessoas. Porém, nós não podemos começar a, como disse o apóstolo Paulo, e nós vamos ver mais adiante, a nos amoldarmos a isto, tá bom? A nos adequarmos àquilo que é pecado, àquilo que a Bíblia condena abertamente. Nós precisamos tomar cuidado. Veja que Paulo vai dizer a nós que nós não podemos nos conformar com este mundo, quer dizer, com a cosmovisão, com a modo de viver mundano das pessoas nos dias de hoje, ou no passado, ou no tempo que o Novo Testamento foi escrito, ou o Antigo Testamento, sempre foi esta ideia. Então nós precisamos tomar cuidado. O pluralismo e o diálogo religioso, ou seja, o sincretismo religioso é quando distintos sistemas, práticas religiosas e filosofias são combinados. Quer dizer, quando tudo passa a ser, vamos dizer assim, todo passa a fazer parte da mesma panela, tudo misturado aí dentro. Tá? Quando você vai fazer um caldo, você joga aí uma série de legumes dentro. Quer dizer, são totalmente diferentes, mas passam a fazer parte da mesma coisa. Né? A finalidade é só uma. É esta a ideia falsa do sincretismo, do pluralismo religioso, uma ideia falsa, de que tudo pode viver no mesmo espaço juntos sem que haja perturbação. E todos juntos concorrerão para o mesmo propósito. Nós vamos entender isso aqui, tá bem? Quer dizer que, quando então saiba que o respeito a todos os segmentos é necessário para a vida em sociedade, tá bom? Porém, a mistura destas doutrinas vai na contramão das Sagradas Escrituras. Então, nós temos aqui a primeira ideia. Por quê? Quando nós confrontamos com as Sagradas Escrituras é o nosso molde, é o nosso gabarito, vamos assim dizer. Quer dizer, tudo aquilo que nós queremos medir, nós temos que levar às Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que nós queremos ter um entendimento se é aceitável ou não para a vida do cristão, nós temos que levar às Sagradas Escrituras. Se sobrar, não. Se faltar, não. Tem que estar aqui dentro. Tem que caber dentro deste gabarito, deste molde, desta forma. Se não couber, se não estiver aqui, para nós não serve. Nós vamos refutar veementemente em palavras e não em certos gestos, mas numa vida de exemplo daquilo que nós aprendemos das Sagradas Escrituras, nós vamos rejeitar. Por quê? Essas doutrinas, estes ensinos, estes costumes, eles vão na contramão das Sagradas Escrituras. Ponto 1, 2, o secularismo é o modo de vida e pensar deste mundo, por isso o secularismo. Quando nós falamos que uma igreja ou um determinado cristão agora está secularizado, quer dizer que ele assimilou ou ele está passando a viver conforme os padrões deste mundo. Por isso, secularização, mundanização, uma cosmovisão mundana, isto também, infelizmente, está sendo trazido a certas a uma igreja, a um cristão, a um líder. Por quê? A sua vida agora passou a ser vivida em conformidade com o mundo e não com o reino de Deus. As Sagradas Escrituras nos ensinam a vivermos em conformidade com o reino de Deus. Tá? Por isso nós usamos esta palavra, ou é usada a palavra secular, quando falamos do modo de viver do mundo, ou de um mundano, da pessoa que tem a sua vida oposta ao reino de Deus. Nós precisamos tomar cuidado quanto a isso. 2, consequências. Primeira consequência que nós notamos na vida da pessoa ou de uma igreja secularizada, quer dizer, que agora passa a viver conforme os padrões do mundo, é a perda da identidade cristã. Fomos chamados do mundo por Jesus Cristo para sermos um povo peculiar, separado, e não podemos nos amoldar ao modo de pensar desta sociedade. Romanos 12,
2, a parte A, o versículo 2, a parte A, é o que nós acabamos de dizer aqui. Porque quando nós assimilamos esta ideia, nós assimilamos com ela também a cultura, os modos, as formas, os costumes desta sociedade, tá bom? Por isso a secularização. E, obviamente, aquela identidade que nós tínhamos com o cristianismo, nós passamos a perder. Por quê? Os nossos modos, os nossos costumes e até as nossas modas, elas serão diferentes daquelas ditas. Tá? Eu não estou falando, porque a vestimenta A é só para homem, vestimenta, não estou falando disso, estou falando de um padrão de santidade que nos é trazido das Sagradas Escrituras para com o nosso comportamento, a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar. E tudo isso, o homem interior, ele vai resplandecer no homem exterior. E, obviamente, que o nosso padrão externo estará em conformidade com as Sagradas Escrituras. Por quê? Nós já falamos muitas vezes do que o coração, a boca fala do que o coração está cheio, né? E o coração alegre, veja, o coração aformoseia o rosto. E assim também o homem interno, ele vai refletir no homem externo. Por quê? Veja, o contrário, ele é inválido. Jesus Cristo olhou para uma determinada casta de judeus e disse assim: por fora vocês estão bem, linho fino, longos, filactérios, vocês estão bonitos, mas por dentro estão como sepulcros caiados. Veja que muitas vezes também o inverso é válido, porém, ele está errado. Nós demonstramos internamente uma coisa, mas espiritualmente Deus está olhando o homem completo. Não está olhando só o corpo, mas também a alma e o espírito. E quando nós baseamos a nossa vida no externo, na vaidade, no fútil, a nossa vida será de aparência. Por isso, Jesus Cristo olhou para aqueles judeus de uma determinada casta e disse para eles: vocês por fora estão muito bonitos, mas por dentro são sepulcros caiados. O que é isso? Cheio de podridão, cheio disto, cheio daquilo. E nós, muitas vezes, estamos assim. Por quê? A consequência deste sincretismo, desta assimilação de padrões mundanos faz com que o cristão perda a identidade cristã. E não só na aparência, mas em todos os sentidos, em todas as áreas da vida. Infelizmente, este cristão, ele não vai demonstrar a identidade, ele não vai revelar o seu modo de vida, não vai revelar que ele é um cristão, não vai revelar. Tá? Então nós precisamos tomar cuidado, porque ao assimilarmos este comportamento, a nossa identidade será perdida. E as pessoas não nos verão na completude do ser humano que nós somos, cristãos, espírito, alma e corpo. Os seres humanos, os nossos semelhantes não nos verão desta forma. Por quê? Porque, infelizmente, a identidade foi perdida. Também quando nós olhamos, então, já demos a ideia dos tantos caminhos que são apresentados, né? E as pessoas acreditam nisso, que realmente você pode cortar caminho. Por quê? Porque quando falamos em Cristo como caminho, nós falamos de um caminho de exigências, tá? de perdas, de abandonos. Nós muitas vezes, ou a maioria das vezes, seremos incitados, seremos levados pelo padrão bíblico a abandonarmos determinados costumes, determinadas características, e isto as pessoas não querem. Por que a procura de um caminho alternativo, de uma forma alternativa para chegar a Deus? Porque eles não querem abandonar o seu modo de vida mundano. As pessoas simplesmente não querem abandonar o seu padrão de vida mundano. Então eles vão buscar caminhos alternativos.
E esta palavra alternativa, hoje em dia, ela sempre tem se tornado corriqueira em muitos lugares. É medicina alternativa, é caminho, é religião alternativa, é casamento alternativo, é namoro alternativo, é trabalho alternativo, tudo hoje em dia é alternativo. Por quê? Porque alterna, porque muda, porque tenta sair daquilo que é o padrão, porque o padrão exigido exige também abandono, renúncia, e nós não queremos. O ser humano não quer renunciar aos seus desejos, aos seus pecados, aos seus egoísmos, às suas jactâncias, aos seus desejos. Nós precisamos tomar cuidado, tá bem? E quando nós cristãos, nós começamos a buscar esta alternativa, estes alternativos, nós temos que ver que o nosso comportamento, a nossa identidade também será mudada. Porém, nós precisamos tomar cuidado, porque esta tolerância, muitas vezes, ela não parte só do cristão, vamos dizer, ali na nave da igreja, mas muitos púlpitos, infelizmente, já estão propondo estas alternativas, essas mudanças, estes novos paradigmas. Muitos líderes, graças a Deus, uma boa maioria tem se mantido fiel aos padrões, às doutrinas, às ideias bíblicas de comportamento e de piedade e de estar na presença de Deus. Nós precisamos tomar cuidado que o contrário também é verdadeiro. Muitos líderes estão abrindo mão, porque nem ele, nem aqueles que o acompanham querem mudar de vida. Eles querem um padrão alternativo, uma facilidade, vamos dizer assim, uma frouxidão. Vamos afrouxar um pouco aqui esses nós para que, derrubar algumas cercas, alguns limites. Vamos tirar isto. O padrão muito antigo, nós precisamos tomar cuidado. Porque Salomão diz assim, não removam os marcos antigos. E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes não é porque antigo é velho. Antigo é uma coisa, velho é outra. Velho é uma coisa quase em desuso, que você pode até descartar, mas antigo não. Então vamos pensar em palavras. Uma coisa antiga é uma coisa sólida, uma coisa já confirmada, experimentada e confirmada. Isto é antigo. Então o rei Salomão diz, olha, não removam os marcos antigos. Quer dizer, os limites antigos. E nós precisamos tomar cuidado, porque muitos, infelizmente, estão derrubando estes limites, essas estacas, estas taliscas, e está ficando ao Deus da água. Tá bom? Então não é só culpa de cristãos da nave da igreja, ou vamos dizer, membros. Muitos até estão agora esperando, que líderes falem alguma coisa e dizem, não, agora então está liberado, vamos cacar o pé na jaca. Tá bom? Tem coisa que se liberar não é pecado. Tá bem? Mas nós precisamos tomar cuidado quando doutrinas primárias bíblicas são jogadas no lixo. Aí sim nós precisamos tomar cuidado. Costume é uma coisa, doutrina bíblica é outra. Mas o saudoso pastor Antônio Gilberto dizia que uma igreja bem doutrinada é uma igreja que tem bons costumes. Tá bom? Ponto 2.2, a falta de compromisso com a Bíblia. Eu separei o tópico aqui, para uma vida agradável ao Senhor, a genuína palavra de Deus precisa ser pregada. Veja que agora não está falando da nave da igreja, está falando do púlpito. Se precisa ser pregada, primeiro, quando ela é pregada primariamente na vida do cristão, são dos púlpitos. Então a palavra genuína, Pedro falou que é o puro leite não misturado. Nós que moramos no interior sabemos o que é puro leite e o leite misturado. Ele vai uma certa quantidade de água, mas isso fala mais da pessoa, do produtor, do que do produto. Então nós precisamos tomar cuidado, tá bem? Então quando há uma mudança das doutrinas genuínas, da palavra genuína, fala mais do pregador do que da palavra, porque a palavra ela continua tendo a sua autoridade na vida do cristão. Lógico que o que são aqueles acréscimos indevidos, eles vão saber separar, tá bem?
Então nós vemos aqui, até que Jesus volte, nós precisamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Tá bem? E isto fala mais aos ensinadores, aos pregadores, aos pastores, aqueles que têm como, seja ele, seja ela, tem como responsabilidade instruir, instar, redarguir, corrigir o povo de Deus. Paulo fala isso a Timóteo, para que ele use todos esses termos com aqueles que ouvem as suas pregações. Para isso ele precisa ter responsabilidade, porque Paulo diz também para ele que ele precisa perseverar na sã doutrina. Cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Tá bem? Então é exigido de nós que tomemos cuidado com a sã doutrina e cuidemos de nós mesmos para que, como disse Paulo, pregando a vocês, eu mesmo seja tido como excluído, como rejeitado, não participe da salvação, porque preguei para vocês e não vivi o que eu preguei ou ensinei errado. Tá bem? Precisamos tomar cuidado. Tá bem? Porque muitas vezes nós coamos, como diz a Bíblia, nós coamos um mosquito e engolimos um camelo. Tá bem? Isto é nocivo, isto é perigoso. Então, precisamos coar tanto um quanto o outro. Às vezes, uma pequena coisa nós queremos fazer um grande caso. E coisas grotescas estão passando por debaixo da porta e nós nos damos como desapercebidos. Tá bem? Então, para uma vida agradável ao Senhor, a genuína palavra de Deus precisa ser pregada. Tá bem? E fala aqui sobre o sermão expositivo. E alguns pregadores e ensinadores, eles falam que o que é o sermão expositivo é quando o pregador ele prega, ele lê o texto e ele ensina, ele explica o texto, ele aplica o texto completo, ele vai explicar. E nós sabemos que muitos não têm essa característica de mestre, de explicar. Tá bem? O texto, isso fala de pregação expositiva, quando expomos o ensinamento bíblico, como, quando, onde, por quê, para quem, e uma infinidade de perguntas, ou algumas perguntas que nós precisamos responder ao prepararmos os nossos sermões. Alguns estão acostumados só ao sermão temático, né, ou ao sermão textual, e nos esquecemos do sermão expositivo, que é quase uma aula daquilo que está sendo explicitado à igreja, não do tempo que ele foi escrito e aplicado ao nosso tempo, à igreja moderna. Então, o caminho para Deus é o terceiro tópico, né? Vamos concluir com isso aqui, tomar cuidado para não coarmos um mosquito e deixarmos passar camelos, tá bom? Ou camelo. 3. O caminho para Deus o caminho que conduz a Deus é estreito, não há lugar para pluralismo religioso ou para o ecumenismo. Então nós vemos aqui a questão do ecumenismo. Muitos de nós já estamos saturados até de ouvirmos esta questão do mesmo caminho e tudo pode conviver numa situação de igualdade, de paz e de tranquilidade, porque é tudo igual, e no final o objetivo é o mesmo, chegar a Deus. Isto é uma falácia, isto é uma mentira. Porque enquanto nós vemos religiões que, além do caminho ser largo, eles alargam ainda mais com as suas máquinas teológicas, o caminho para Deus continua estreito. A porta ainda é Jesus, o caminho é estreito, a porta é apertada. O caminho é apertado, a porta é estreita, e esta porta ainda se chama Jesus. Bem? Então nós vemos que o caminho para Deus não são todos, é um caminho só. E este caminho continua apertado, e esta porta continua estreita. Quando falamos de outras religiões, de outros pensamentos, de outras ideologias, de outros fundamentos,
é como eu disse, o caminho largo, eles ainda passam alguns tratores, algumas máquinas, e alargam, conseguem alargar mais ainda. E estas máquinas vão passar pela porta e vão derribá-las, e aí vai ficar aquele buraco no muro. Já não é uma porta, né? Passa tudo o que quiser. Porém, quando olhamos para a Bíblia, nós continuamos no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, no capítulo 14 em diante, nós vamos ver que os caminhos largos e estreitos, as portas, os caminhos largos e apertados, as portas estreitas e as portas largas continuam distintos. O que é que conduz ao caminho largo? São todos os outros caminhos oferecidos pela pluralidade religiosa, pelo ecumenismo e pelo sincretismo. E qual o caminho largo e a porta estreita? Continua sendo as doutrinas bíblicas. Logo, todos os caminhos levam a Deus? A resposta é não. O único caminho que conduz a Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. Qual é o nosso roteiro de viagem? As Sagradas Escrituras. E devemos nos amoldar, sim. Vamos nos lembrar do livro de John Bunyan, o Peregrino, e nos lembrarmos que a cada passo ele deixava alguma coisa, porque o caminho ia apertando, as subidas eram mais íngremes, os montes, e ele tinha que ir se desvencilhando daquilo que atrapalhava o seu caminho, daquilo que embaraçava os seus passos. Tá bem? E a vida ainda continua do mesmo jeito. Precisamos e devemos continuar nos livrando de tudo aquilo que nos prende, que nos conforma a este mundo, que nos conforma com este mundo e que também embaraça, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, nos embaraça e faz com que a nossa marcha diminua. E às vezes até vamos parar nesta caminhada. E um dos embaraços está em observar estes ensinamentos e ficarmos ponderando se é uma realidade ou não, se eu posso ou não, como cristão, abraçar estes caminhos que me são oferecidos. Tá bem? Então precisamos tomar cuidado, chegamos ao ponto 3, que é o caminho para Deus. E este caminho continua apertado e a porta continua estreita. Evitemos o sincretismo, evitemos o pluralismo, evitemos o ecumenismo. Por quê? Porque isso veja, o ecumenismo entre igrejas que professam a mesma fé, no nosso caso, a fé evangélica, é uma coisa. O problema é quando nós queremos nos misturar com as demais religiões, e algumas até pagãs, e outras que até estão envolvidas com doutrinas que Paulo traz a Timóteo no capítulo, tanto na primeira carta quanto na segunda carta, uma no capítulo 3, a outra no capítulo 4, que nós precisamos nos preocupar. E isso está engrossando cada vez mais o caldo que é lançado sobre o povo através de todas as mídias, conversas, seja até em bate-papo de sei lá, na vizinhança, nas esquinas, nas escolas. Nós precisamos tomar cuidado. Então a pergunta é, todos os caminhos nos levam a Deus? A resposta é não. Qual é o caminho que nos conduz à salvação? Jesus Cristo de Nazaré, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque eu sou o caminho. A ideia de o é o caminho, então nós temos definido, masculino e singular. Então a pluralidade aqui, o plural aqui cai por terra. Também nos fala de singular, de único, de um, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus nos abençoe, o Senhor nos permitir. Nós estaremos de volta na lição de número 13, a última lição do trimestre e também do ano de 2004. Fiquem todos com a paz do Senhor e que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus.